vocês me pedem muito para gravar vídeos de finanças, hoje eu resolvi trazer aqui para vocês um pouquinho da minha trajetória de uma pessoa que teve muitas dívidas para uma pessoa que começou a guardar dinheiro e chegar a meses que eu não tinha nada no meu cartão de crédito para pagar. Eu quero falar com vocês também um pouco sobre investimentos, né, o que eu invisto, enfim, trazer um pouco mais a respeito disso. Quero também mostrar para vocês uma planilha financeira que eu uso hoje em dia, que inclusive eu vou colocar o link aqui na descrição, vocês podem baixar completamente de graça, tá? Inclusive, me deixa aqui nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse mais esse assunto de finanças, porque como eu falei, muita gente tá aqui no meu canal não gosta de ouvir falar de finanças especificamente. Pensei assim, bom, eu posso criar um outro canal para falar de finanças, eu posso criar um curso para pessoas que realmente querem entender de finanças, eu quero fazer alguma coisa, porque muita gente me pede para trazer mais sobre esse assunto, mas como eu falei, às vezes não vale tanta pena aqui pro meu canal, porque muita gente não gosta de assistir. Principalmente que esse formato de vídeo aqui é um formato completamente diferente, onde eu vou estar falando sobre assuntos diversos, enfim, de investimentos, tô na minha história, falando mais sobre isso, e muita gente não tem interesse. Então me digam nos comentários o que é que vocês gostariam mais que eu trouxesse e o que eu poderia fazer para trazer mais desse conteúdo aqui. Já peço logo para você se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. E para lembrar para vocês também, muito a ver com esse vídeo, que esse mês de outubro o tema do meu clube do livro vai ser o livro A Psicologia Financeira. Quem quiser entrar, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui também, seja muito bem-vindo. E vamos lá falar mais sobre finanças. Então, eu quero começar falando sobre a minha história até a gente chegar no ponto sobre investimentos. Eu trago aqui vários fragmentos da minha vida, um pouquinho para vocês em cada vídeo, mas eu não posso deixar de citar do ambiente que eu vivia. Eu fui criada, enfim, nasci numa cidade bem pequenininha no interior do Piauí. Muitos de vocês perguntam de onde é que eu sou do Nordeste, lá do Piauí. Uma cidade com menos de 10 mil habitantes, onde estávamos meio que naquela bolha. Meus pais e a minha família inteira não tinham nenhum entendimento financeiro, então foi basicamente o lar que eu cresci, que a maioria de vocês brasileiros cresceram também em um lar muito parecido com esse. Pode não ser de cidade pequena, pode não ser no interior do Piauí, mas é muito provável que você também cresceu num lar onde ninguém entendia de finanças. Os pais ganhavam dinheiro aí basicamente pra gente comer e ter nosso lar, nossa casa, enfim, é basicamente aquela coisa que a gente fala sobre sobreviver, onde você não tem coisas supérfluas. Minha mãe, ela fazia de tudo para que a gente pudesse ter essas coisas supérfluas que falam, que é tipo assim, um brinquedo ou, sei lá, alguma coisa do tipo que a gente queria. E na classificação geral isso é supérfluo, porque não é algo para você sobreviver. Porém, a gente sabe que nós, como seres humanos, nossa vida não é feita só para sobreviver. Não é só você nascer, sobreviver e morrer. Não, não é só isso. Eu já estava ali no mundo online, que a internet começa a crescer, que já tinha o Orkut, os blogs, Tumblr da vida, enfim, todo aquele acesso à revista Recreio, que vocês bem lembram, com muitos brinquedos. Então era algo que eu, como criancinha, queria. Eu queria ter mais Barbie, eu queria ter a casinha da Barbie, eu queria ter o carro da Barbie, o cavalo da Barbie, aquela coisa que a gente vê na televisão. O que basicamente no ambiente que eu vivia era impossível. Não tinha como os meus pais e ninguém ao meu redor me dar aquele tipo de brinquedo que era supérfluo. Nos anos 2000 ali, onde a gente estava muito preocupado em sobreviver e o que ia ser o dia de amanhã, você não sabia. Imagina se você vai ter uma casinha da Barbie, não vai. Fora que é muito difícil você ter um financeiro saudável e você crescer entendendo de finanças quando você está inserido em um ambiente que ninguém entende de finanças, ninguém sabe nada de finanças. E por que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque quando você cresce dessa forma, num ambiente que você não tem as coisas, você vai crescer e eu vou adivinhar o que aconteceu com a sua vida, o que foi que aconteceu com a minha. Você começa a trabalhar, você gasta todo o seu salário, porque você pensa assim, eu mereço ter as coisas, já que eu cresci, não tive nada, então agora na idade adulta eu vou pegar aqui meu salário, eu vou comprar aquela roupa, eu vou comprar aquele sapato, eu vou comprar o celular mais novo do ano, eu vou fazer tudo isso e você não se preocupa nem um pouco em guardar. Porque você sempre tem aquela mente de escassez a vida inteira, que você não tinha nada, você cresce, tem um salário melhor ou um salário que seja, você quer ter a abundância, o que é normal, nós somos seres humanos. Eis que você está na escola, onde ninguém te explica nada sobre investimentos, ninguém te diz nada como fazer um imposto de renda, ninguém te fala o que é uma renda fixa, ninguém te fala o que são juros compostos, e você continua nessa vida, nessa saga, que é só gastar o seu dinheiro inteiro. O seu salário entra, o seu salário acaba completamente, e se você tem um cartão de crédito, o seu salário inteiro vai para pagar esse cartão de crédito. E aí eu lembro como se fosse ontem, que eu sempre falo para vocês, a minha primeiríssima dívida aos 18 anos, que eu não tenho como esquecer, eu não tenho como não citar, que foi aqueles 800 benditos reais na Riachuelo, onde eu, aos meus 18 anos, entrei na Riachuelo, me oferecem um cartão com limite bom para aquela época, isso era, sei lá, 10 anos atrás, aí eu vou lá e faço as primeiras compras. Nessa época, eu ganhava aí 800 reais na CLT, pelo que eu me lembro, do telemarketing, e ficava, sei lá, uns 650,
depois de descontos, e tinha um VR de R$ 200, se eu não me engano. Esse era a minha renda total. Todo o salário que eu ganhava, eu pensava em gastar imediatamente, porque eu pensava assim, poxa, eu nunca tive nada, esse dinheiro é que eu vou estar ganhando agora, então eu vou gastar com o que eu quiser. E aí eu fiquei lembrando muito daquele meme que fala assim, uma calça para um jovem de 16 anos nunca é menos que R$ 300, realmente é isso. E aí quando você vai entrar naquela loja, né, Riachuelo, ou qualquer loja que seja, eu não tô falando só da loja que eu tive dívidas, mas de várias de cartão de crédito, que ele te oferece o cartão de crédito da loja. Às vezes você pode usar aquele cartão de crédito em outros lugares, mas são cartão de crédito, né? Em que os juros são extremamente altos. A ideia da maioria dos cartões é essa, né? Cartão de crédito é um juro rotativo absurdo e eu espero que você saiba disso. Esses cartões de loja não é bem como de uma instituição financeira. Eles vão te dar esse cartão de loja de uma forma não tão rígida quanto uma instituição financeira. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que têm praticamente nome sujo, né? Não pagam nada e têm cartões de loja. Esses cartões você pode gastar na loja, são juros muito altos e que você tem um prazo absurdamente alto para pagar. No meu caso, lá 10 anos atrás, foi o seguinte, eu peguei aquele cartão de crédito e eu tinha 5 meses para começar a pagar. Então vocês conseguem imaginar o tamanho dos juros de um cartão de crédito que você tem que pagar só 5 meses depois? Caso você esqueça de pagar naqueles 5 meses depois, eu sempre falo para vocês, não existe almoço grátis, não existe. Peguei, comprei e dividi, sei lá, em 10 vezes para pagar 5 meses depois. O que iria acontecer numa pessoa normal, sem nenhuma instrução financeira, e com 18 anos de idade? Obviamente eu iria esquecer de pagar, o meu nome iria pro Serasa, e quando lá na frente eu soubesse daquela conta de novo, já ia estar com muitos juros. E spoiler! Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Saí da loja super feliz, comprei R$ 1.000 na época, 10 anos atrás, pensem, dividi em 10 vezes para pagar 5 meses depois. Não gosto nem de lembrar o preço que ficou aquilo ali, quando um ano depois eu fui ver lá no Serasa SPC quanto que estava essa minha dívida e meu nome sujo, que eu não conseguia fazer mais nada. Muitas pessoas gostam de simplesmente culpar quem fez dívida. Eu sei que é muito fácil e muito simplista você simplesmente falar assim, fez dívida porque quis, não pagou porque quis. Mas vocês têm que entender o ambiente que a gente está inserido. Eu sei que não é certo fazer dívida, ninguém quer fazer dívidas. Mas aí você que não entende nada de juros, você não sabe nada de nada, você não sabe que a conta de R$ 1.000 vai virar 3.000, vai virar 4.000. Caso você não pague na data certa, no dia certo, enfim, aquilo ali vai virar uma bola de neve. Essa bola de neve pode ser tão grande que ela vai destruir o seu financeiro por anos e anos da sua vida. Até eu colocar aquilo ali nos trilhos de novo, foi muito tempo. E aí, quando aconteceu aquilo ali comigo, eu pensei, bom, eu não consigo pagar isso aqui agora, eu não tenho dinheiro, eu vou continuar seguindo minha vida. O que é que acontece com muita gente, né? Você deve o banco, você deve sua mãe, você deve seu pai, você deve seu vizinho, você deve todo mundo, você pensa assim, tanto faz, vou continuar seguindo minha vida e acabou. Vocês sabiam que, inclusive, voltando nesse assunto de dívida, mais de 60% da população brasileira está endividada. O número aí de pessoas inadimplentes chegando a 70 milhões no país. Então não é uma coisa sua, é uma coisa minha. Vocês têm noção no ambiente que a gente está inserido? Como que mais de 60% do país está endividado e que a gente acha que é a coisa mais normal do mundo isso? Ou seja, os números vão aumentando a cada ano que passa. A cada ano que fazem essa pesquisa, o número está maior. E a gente tem que pensar, por que isso está acontecendo? Muitas vezes pela falta de instrução financeira. E aí, a partir daquele momento que eu estava com muitas dívidas, eu sabia que meu nome estava sujo, eu não poderia ter outro cartão de crédito, eu não poderia comprar mais nada em lugar nenhum, porque o meu nome estava completamente sujo. Se você não for uma pessoa extremamente rica, ou aquelas coisas de filme, se o teu nome está sujo, você não pode ter outro cartão de crédito, pode esquecer. A partir daquele momento, eu não conseguia pagar minhas coisas, porque eu precisava de um empréstimo, eu dividia alguma coisa que eu não tinha cartão de crédito, eu não conseguia um cartão de crédito, meu nome estava sujo. E nessa época da vida, passados alguns anos, eu entrei na faculdade de contabilidade. E eu achava tudo muito engraçado, não conseguia entender o que era débito e crédito. Como assim um carro não era investimento para pessoas comuns? Como assim minhas bolsas e sapatos que eu tanto gastava dinheiro não era investimento? Aquilo ali não ia voltar para mim nunca, aquele dinheiro era simplesmente um gasto e acabou. Faculdade da Universidade Federal, onde, se você faz faculdade na Federal, você sabe que a maioria das pessoas ali, dependendo do curso principalmente, tem um nível de vida muito diferente do seu se você for pobre. Muita gente classe média alta, muita gente rica, muita gente com uma vida completamente diferente da minha. E aí eu pensava, como que eu, uma pessoa que não entendia nada de finanças, estava com dívidas, tinha um nome sujo, podia estar naquele ambiente rodeado de pessoas com vida completamente diferente da minha, entendendo sobre finanças. Na minha cabeça era algo que não fazia sentido nenhum, aquela conta não batia. Mas eu tava lá e eu falei, bom, eu estou aqui, eu vou ter que aprender. Eu não posso virar aqui e falar para vocês que foi simplesmente do dia para noite que eu comecei a ter aquela mentalidade de guardar dinheiro. Claro que não. Primeiramente, no meu primeiro mês de estágio ali, quando eu tinha uns 20 anos, todo o dinheiro que eu ganhava do estágio, que eu comecei a trabalhar bem no
começou da faculdade, ia pra festa, pra calorada, pra comprar roupa, pra comprar sapato. O dinheiro era pouco, mas eu conseguia gastar cada centavo em coisas que eu não fazia ideia pra onde estava indo, que era bebedeira, festa e várias outras coisas. Uma pessoa sem nenhum tipo de responsabilidade, que muita gente que me conhece hoje, me escuta falando essas coisas, acha que é mentira. Mas se você foi meu amigo das antigas, você sabe como é que era. Na época, né, que eu morava em Florianópolis, meus pais me ajudavam com o dinheiro do aluguel, bem ali no comecinho. Por quê? O que eu fazia? Sem nenhuma responsabilidade, meus pais se matando pra me ajudar. O que eu fazia? Pegava o meu dinheiro inteiro que eu ganhava pra ficar gastando com porcaria, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu não conseguia pensar no futuro. Eu só pensava o seguinte: talvez o dia de amanhã não existe, e se eu estiver aqui, amanhã eu dou um jeito. Não preciso me preocupar com isso. Era só isso que eu pensava. Isso mudou em algum momento da minha vida que eu olhei ao redor, falei assim, cara, em algum dia que eu acordei, talvez de ressaca, falei assim, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida no futuro? Aliás, eu nunca tinha pensado no futuro. Não sabia se eu ia ter futuro. E eu só comecei a pensar que se o futuro existisse pra mim, ele seria muito ruim. Porque não importava se eu ganhasse 500 reais ou 5 mil reais, tudo que eu ganhava, eu ia gastar. Se eu continuasse com aquela mentalidade. Não ia fazer diferença nenhuma eu ganhar 1 ou 10 reais, 1 ou 1000 reais. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Eu queria entender aquele mundo que eu estava inserida. Saber o que era débito e crédito, de saber o que era finanças, de entender mais sobre investimentos, como que aquele dinheiro crescia. O que me fez ficar na contabilidade, que eu lembro que eu odiava, foi que eu percebi assim, cara, isso aqui não é só números. Isso daqui se trata de dinheiro. E eu comecei a trabalhar para empresas gigantescas, que muitas dessas empresas, os seus balanços patrimoniais, tinham na casa de bilhões de reais. Eu pensava assim, meu Deus, contabilidade é muito interessante, na verdade, porque não é só número. Não é um número à toa, não é uma coisa jogada. Aquilo ali é um dinheiro. O meu plano de mudança, vamos lá. Primeiramente, eu estava atolada em dívidas e com o nome sujo há muitos anos, como eu falei pra vocês. Eu ia começar a guardar dinheiro, nem que seja pouco, mas eu não tinha um cartão de crédito pra parcelar o que eu tinha que pagar por mês, porque meu nome estava sujo, então vocês têm noção já da bola de neve que vai se criando. E aí todo o dinheiro que eu ganhava, se eu tivesse que pagar minhas contas, como que eu ia guardar dinheiro? E aí começou meu plano de ação. O que eu fiz? Listei, né, tudo que eu tinha de dívidas e fui falando com as instituições financeiras, enfim, lugares que eu estava devendo, para poder fazer uma negociação. E aí eu fiz a minha primeira negociação, que eu não consegui pagar, porque estava um valor alto, não sei para que eu fiz aquilo, se eu não conseguiria cumprir. Depois veio a fase de renegociação, que aí eu entrei em contato de novo e aí eu teria que renegociar para poder ver como é que eu ia pagar. Vocês têm que lembrar, ao entrar em contato com essas instituições financeiras, enfim, lugares que vocês estão devendo, que vocês podem conseguir muitos descontos para pagar essas dívidas, tá? Eu não paguei nem perto do que tinha ficado o valor com juros e do que estava devendo. Não paguei, eu paguei muito menos. Eu falei assim, vou pegar um dinheiro aqui de 2 meses de salário, pedir ajuda para meus amigos, para a família, enfim, que seja. Vou fazer essa negociação para pagar à vista e o valor diminuiu muito quando eu entrei em contato. Tem vários tipos de coisa que vocês podem conseguir desconto ao fazer esses pagamentos de dívidas, para vocês ficarem com o nome limpo de novo. Tem o feirão do Serasa, tem o feirão do sei da onde, tem vários tipos de coisas. Você tem que arcar com essa negociação que você está fazendo, tá? Porque é isso que vai te dar um benefício. Eles estão confiando que você vai pagar para limpar o seu nome. Tem planilha aqui para vocês, vamos lá. Para vocês verem aqui, né? Tem a parte ali de receita que eu coloco quando a pessoa tá ganhando, total de despesa que eu tenho para gastar. Isso aqui é tudo com fórmula, tá, gente? Então tem aqui, ó, a receita, o que é que eu poupei, os investimentos, os gastos, a conta, dívida a pagar. Isso aqui eu coloquei tudo como exemplo e vocês podem adaptar para o que vocês quiserem, tá? Porque tem, enfim, aqui a lista, eu coloco o que eu tenho que fazer, aí eu coloco receita, né? Termo de contador. Mas é o teu salário, outras coisas que você pode receber, porque muita gente também, a pessoa às vezes não trabalha só em um salário, não recebe só um salário, enfim, que seja. E aí tem o que eu poupei, eu vou colocar aqui, tipo assim, ó, eu coloco, por exemplo, roupa que eu queria comprar, eu coloco o orçamento da roupa era 50, o real foi 0, porque eu não vou gastar. Então, tudo que eu quero comprar, ou sei lá, algumas coisas que eu penso em comprar e não compro, coloca aqui também. Tem as suas despesas que você vai colocar o Uber, e assim, ó, essas aqui, como eu falei, tá tudo com fórmula, você vai colocar aqui suas transações. Você vai colocar a data, o exemplo, a categoria, né, que você pode criar, tipo assim, categoria tem Uber, iFood, e você vai criar por aqui, ó. Tá vendo aqui as despesas? Por exemplo, categoria, você vai colocar aqui no Uber. E aí tu vai gastar aqui, que tu gastou, sei lá, 40 reais, 50 reais com Uber. Voltar aqui, vai ter, ó, 50 reais. Você vai colocar, tipo assim, gastei com a categoria de... Você pode criar, tá? iFood, gastei 500 reais com iFood por mês. Aí tem aqui, ó, 600 reais. O orçamento é que você pode colocar para poder, tipo assim, eu não queria gastar tanto. Então, você vai ver que, tipo, meu orçamento era 100, gastei 600, então, né? Tem aqui essas contas fixas, tipo assim, pagar cartão de crédito. Quando você fizer, você pode dar um check aqui também do que você fez.
os teus gastos, tá vendo? Aqui, ó, o iFood, com o Uber vai aparecer na planilha. Tem aqui também de overview o que é que eu poupei, os investimentos, as dívidas a pagar, as contas, teus gastos estão altíssimos. Se você gastou mais do que você ganhou. Aí você vai colocar aqui das sugestões. Essa aba aqui de orçamento viagem é o que muita gente me pediu no Instagram, porque eu mandei para as pessoas, enfim, eu adaptei para viagem, se vocês quiserem usar também tá aqui. E é essa planilha que eu uso, assim, basicamente. Eu tenho várias, mas eu adaptei essa aqui porque eu queria mandar para as pessoas no Instagram. Que é uma planilha que eu tinha, aí eu adaptei ela e repassei para as pessoas no meu Instagram que pediram, quando eu falei de planejamento da viagem. Mas tá aqui, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem para adaptar. Listei todas as minhas dívidas, calculei o custo efetivo total dessas dívidas, que, não sei se vocês sabem, mas o custo da dívida não é só aquele R$ 1.000 que eu tinha lá atrás, não. Claro que não. Esse valor vai aumentando de forma exponencial, né? Não é só o valor de 1.000. Não, você vai ver o valor 3, 4 mil ou muito mais. E o lugar que você está devendo, a instituição, enfim, eles são obrigados a te falar aquele valor total que você está devendo, porque aí você vai ter uma noção do que é, o que está em cima daquilo ali, o que aconteceu nesses anos todos. Uma coisa que eu não recomendo você fazer de forma alguma é pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo. Gente, por favor, não façam isso na vida de vocês. E de uma dívida para entrar em outra dívida. E que talvez essa outra dívida seja maior do que a anterior que você tinha. Então é uma bola de neve aí que vai acabar com a sua vida financeira. Pode ser comum para, sei lá, empresas gigantescas. Você não é uma empresa, você é uma pessoa física que precisa do seu nome para conseguir um cartão de crédito ou financiar algo que seja. Eu uso o cartão de crédito para absolutamente tudo que eu vou fazer, mas eu faço isso porque eu tenho ciência das coisas hoje. O dinheiro ali que eu poderia pagar à vista, eu pego e faço o cartão de crédito, divido e guardo aquele dinheiro em investimento. Porque hoje eu sei que eu consigo pagar o cartão de crédito, eu consigo ter ciência do que eu tô fazendo. A Júlia de 10 anos atrás não tinha ciência nenhuma. Então, para aquela Júlia, cartão de crédito era o pior pesadelo do mundo. Para a Júlia de hoje, cartão de crédito é a minha salvação. Então, você tem que saber o ambiente que você está inserido. Eu não tenho como virar para você e falar assim, uso cartão de crédito, não uso cartão de crédito, paga tudo no débito, paga tudo a prazo. Porque só você sabe a pessoa que você é, a situação que você está inserida. Para muita gente, muitos conselhos financeiros não funcionam por conta disso. Cada pessoa é uma pessoa. O cartão de crédito pode chegar a 15% de juros rotativos. Vocês sabem quando vocês vão investir, se render 1% é muito. Cartão de crédito é 15%. Então pensem a diferença que há aí na hora de gastar e na hora de guardar. Um é 15%, o outro é 1%. Depois de ter feito isso com as minhas dívidas, eu tinha outra missão, que era começar a guardar dinheiro. É para vocês a psicologia financeira e a árvore do dinheiro, que eu sempre cito também, que foi de um professor meu, eles falam sobre o comportamento financeiro, que não adianta nada, você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver comportamento financeiro bom e saber do que você está fazendo, você não consegue. Acontece que lá na minha cabeça, na maioria dos brasileiros e muitos de vocês pensam assim, poxa, mas R$ 20 ou R$ 100 não vai me fazer milionário. Por que eu vou guardar isso? Eu vou ficar rica com aquilo, vai me render menos de R$ 1, vai me render R$ 2, eu não vou guardar aquilo. Para que eu vou guardar aquilo? Nós temos uma mentalidade muito frágil em relação a investimentos, porque você pensa que gastar é a melhor coisa do mundo e que investir não vale a pena. Investir não é para você tratar de algo como se você fosse ter ganhos astronômicos. Isso acontece com a Mega Sena. E Mega Sena não é um investimento, né? É um jogo. Investir é você pensar no seu tempo e no seu futuro. E quando eu falo de tempo para você, eu falo de tempo de vida. Um assunto que eu tive um professor na faculdade, né, que é o autor da Árvore do Dinheiro, que ele falava muito a respeito disso. Eu tive aula com ele, li esse livro, eu comecei a pensar na importância do meu tempo de vida, porque basicamente você trabalha para receber dinheiro, só que você tá dando o seu tempo de vida. Então, o tempo de vida é uma coisa que não tem como você comprar. Você pode ter o dinheiro que você tiver, você não vai comprar tempo de vida. Eu lembro de uma situação muito específica, porque eu pensava assim, vou investir R$ 100, vai mudar nada na minha vida. Por que é R$ 2 de rendimento vai me mudar na minha vida? O que aconteceu? Eu estava um dia pegando o ônibus, e aí eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu fui pagar o meu vale, passar o cartãozinho, né? Eu não tinha mais vale nenhum naquele vale transporte. E aí eu pensei, vou pedir para alguém aqui do ônibus pagar para mim. Ninguém do ônibus quis pagar para mim, eu tive que descer no ponto de ônibus. Pensei em como aqueles R$ 2 que eu falei que não valiam nada poderiam fazer diferença ali pra mim, porque na época era R$ 2 o preço do ônibus, que era muito barato. Comecei a expandir meus horizontes por essa situação e várias outras que foram acontecendo na minha vida, que eu não tinha dinheiro pra nada. Eu pensei assim, poxa, talvez eu tenha que mudar. Fiquei viciada naquilo, eu queria entender mais, eu queria guardar dinheiro. Investir não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente acha. Investir, na verdade, é bem fácil. Principalmente quando você tá lá no começo, eu sei que a gente sente medo, mas você vai abrir o aplicativo do seu banco e na aba de investimentos, que muita gente nunca entrou, mas entre, nem seja para você não investir.
Abra o aplicativo do banco que você tem e vai entrar na aba de investimento. No começo, como eu falei pra vocês, teve a parte ali da poupança, que eu já não deixo mais dinheiro em poupança, mas no começo eu deixava assim. Só que aí eu comecei a investir em renda fixa. Comecei a entender mais ali na aula, meu professor, fui pesquisando sobre. Você abre o aplicativo do seu banco e tem milhares de investimentos de renda fixa. E vários outros tipos, que você precisa pesquisar antes de investir, eu sei disso. Mas você tem que começar. Olhei os investimentos, eu lembro que eu coloquei ali meus primeiros R$30, se não me engano. E eu lembro desse dia como se fosse hoje, porque eu pensei, meu Deus, agora eu sou investidora. Como o professor falava, você é investidora, você está investindo seu dinheiro, você é investidor sim. Esses investimentos têm os famosos juros compostos, que eu amo juros compostos, quando se trata de investimentos. Eu amo falar sobre eles. A forma que o seu dinheiro vai crescer exponencialmente. É a forma ali que o seu dinheiro vai virar aquela bola de neve maravilhosa. Sabe aquela bola de neve do cartão de crédito que teus R$1.000 viram 3.000 quanto tu gastou? Então, aqui é o inverso. Teus 1.000 não vai virar 3.000. Talvez os teus 1.000 vão virar 1.020 ou 1.030, mas é um dinheiro seu que você está investindo. Os juros compostos que eu sempre falo, se você tem R$1.000 e ele vai ter juros de 2% por ano, no final do ano você vai ter 1.020. E no próximo ano você vai ter 1.040. Só que se você colocar os 1.000 e mais dinheiro ali por mês, ele vai render um em cima do outro, um em cima do outro, juros compostos. Espere virar milionário da noite pro dia, porque se você investir de uma forma aí conservadora, né, como a gente fala desse perfil conservador, você não vai ficar milionário da noite pro dia. É aquele dinheiro para 10, 20 anos, para você ter sua reserva de emergência, para você viver a sua aposentadoria, e não para você pensar em ficar milionário da noite pro dia. Sabe o que muita gente faz com essa cabecinha de ficar milionário da noite pro dia? Faz com aqueles jogos, acha que vai colocar ali no celular no aplicativo do joguinho R$20, que vai receber R$200.000 em troca. Essa pessoa que ela acha que ela é espertinha é a pessoa que mais tem dívida no mundo, porque isso não acontece. Tem diversos tipos de investimentos que eu já falei pra vocês, de renda fixa, tem os LCIs, LCA, CDBs da vida e tantos outros. Tem também investimentos em ações, que é renda variável. Eu já falei aqui sobre outro vídeo que eu vou colocar para vocês também aqui nos cards, que eu explico exatamente o que é cada um. No meu caso, depois desses R$30 que eu comecei a investir, eu comecei a ficar fissurada. Eu queria guardar muito dinheiro. Muita gente tem aquele pensamento, tipo assim, se eu guardar dinheiro aqui, precisar de alguma coisa de urgência, o que eu vou fazer? O que eu falo para vocês? No meu banco, que é o Banco Inter, ou o banco que você tiver que seja, deve ter categorias no investimento. No Banco Inter tem o meu porquinho. Quando você coloca dinheiro no meu porquinho lá, você consegue separar por categorias. Você pode colocar, que é o que eu falo pro meu irmão, para as pessoas ao meu redor estão começando a fazerem se quiserem. Tem a aba de categorias que você vai criar, tipo assim, isso aqui é para reserva de emergência, isso daqui é para aposentadoria, isso daqui é pra não sei o quê. E você pode separar. Muita gente pensa isso, tipo, eu vou guardar dinheiro aqui, se eu precisar de dinheiro, eu vou ter que tirar tudo. O que adiantou? O que adiantou? Que você poderia não ter nada. Você tira esse dinheiro de onde? Porque as coisas vão acontecer você guardando dinheiro ou não. A única diferença vai ser que você vai ter esse dinheiro pra te ajudar. Pra mim, juro que funciona uma forma de que eu deixo dinheiro em investimentos com um prazo muito longo, porque eu não vou tirar aquele dinheiro. Muita gente pensa em excluir aplicativo ou deixar em investimento longo, que é meu prazo, para não tirar aquele dinheiro. E aí você vai fazer o que você achar melhor para sua vida. Já se tratando de cartão de crédito, teve um mês aqui que eu não gastei nada no cartão de crédito, como eu falei para vocês, porque eu me comprometi a ficar 30 dias sem comprar nada. Muita gente pensa assim, nossa, Júlia, mas você é uma pessoa que não compra nada, como que você fala de tal produto, como você que não sei o quê? Eu não sou uma pessoa que não compra nada. Na verdade, eu compro sim coisas que eu preciso e que vão durar. Você tem que pensar nisso quando você for fazer compra. Comprar com consciência. Eu não vou virar para você aqui ser uma pessoa que fala assim, não vai viver. Claro que não, porque eu sou a pessoa que mais vive. Você me segue no Instagram, você vê isso. Sabe o que eu faço? Eu falo assim, se eu vou viajar esse mês, eu não vou sair para jantar todos os dias, todo final de semana. Se eu quero comprar tal roupa, ou tal acessório, ou tal sapato, eu não vou viajar esse mês, porque aí eu vou estar colocando dinheiro em outra coisa. Acima de tudo, quando eu faço essas prioridades, a minha primeira prioridade é juntar o meu dinheiro. Investir tá sempre nos meus dias. Não tem aquela coisa tipo assim, eu vou investir esse mês, não vou investir no próximo, não sei o quê. Não. É um hábito que você tem que colocar na sua vida para ter aquele comportamento de investir. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, contando um pouco da minha história e que vocês comecem a investir, comecem a pensar mais no dinheiro e no tempo de vida de vocês com um pouco mais de carinho.